Olá pessoal, saúdo a todos com a paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, a pedido de um inscrito no canal, farei um estudo sobre predestinação e livre-arbítrio. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho e se você tem alguma dúvida ou deseja sugerir algum tema, comente aqui no vídeo ou então entre em contato via WhatsApp ou Telegram pelo número 82 999099640. 82 999099640. A controvérsia entre predestinação e livre-arbítrio é mais conhecida hoje pelos debates entre calvinistas e arminianos. Porém, a discussão teológica sobre como o homem é salvo é muito mais antiga. O apóstolo Paulo lutou com todo o seu poder e persuasão para mostrar a judeus e gregos que a salvação não é por nosso mérito, ela é concedida a nós pelo favor de Deus. Aos Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo escreveu: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deixando claro que a salvação é uma obra operada por Deus, e desta forma a glória deve ser dada a Ele. Se for pelas obras, a glória é humana e não divina. Na era pós-apostólica, segundo J.N.D. Kelly, em sua obra Patrística, da editora Vida Nova, os apologistas do terceiro século são unânimes em afirmar que o homem é dotado de livre-arbítrio. Apologistas como Atenágoras, Teófilo e Taciano ensinavam que o homem tem a capacidade de escolher entre praticar o bem ou o mal. Justino de Roma chegou a dizer que Deus não predetermina as ações humanas, quando este combatia o fatalismo estoico. A doutrina da predestinação começa a ser semeada quando Irineu de Lyon ensinou que o pecado de Adão trouxe consequências para toda a raça humana, donde a desobediência do primeiro homem é a raiz de toda a pecaminosidade e escravidão ao diabo de todo ser humano. Tertuliano, no mesmo pensamento, afirmou que os descendentes de Adão estão contaminados com a inclinação para o pecado. Divergindo de Irineu e Tertuliano, Clemente de Alexandria nega que um recém-nascido que não realizou nenhum ato pessoal possa ter caído sobre a maldição de Adão. Ele escreveu que todos estão livres para obedecer ou desobedecer à lei de Deus. No início do V século, os cristãos estavam cônscios de que o homem caiu do estado incorruptível que se encontrava no Éden e precisava da ajuda divina enviada em Cristo para libertar-se da escravidão do pecado. Contudo, eles apegavam-se fortemente à ideia de que, apesar de tudo, eram livres para escolher obedecer ou não a Deus. Foi nessa época que surgiu os dois primeiros protagonistas da discussão sobre predestinação versus livre-arbítrio: Pelágio da Betânia e Agostinho de Hipona. Basicamente, Pelágio ensinara que todo homem é dotado por Deus de livre-arbítrio. Segundo ele, Deus nos concedeu uma graça superior ao restante da criação, a razão. Por ela, somos capazes de dominar nossa vontade e escolher obedecer ou não a Deus. Aquele que escolhe obedecer é recompensado com a salvação. Aquele, porém, que optar pela desobediência receberá a condenação eterna. Por outro lado, Agostinho de Hipona ensinava que a vontade humana foi escravizada pelo diabo quando Adão pecou. Daí, o homem é incapaz de escolher obedecer a Deus. Nosso Criador
por graça e misericórdia, escolheu alguns para serem persuadidos irresistivelmente pelo Espírito Santo. Logo, a salvação não depende da escolha ou obras humanas, mas tão somente por obra e favor de Deus. Em 418, no Concílio de Cartago, os ensinos de Pelágio foram condenados pelas lideranças da Igreja. Todavia, ao morrer Agostinho, a Igreja Ocidental se viu mergulhada em um semi-agostinianismo, onde Deus concede ao homem o dom de crer, mas cabe ao homem se esforçar para manter-se fiel aos princípios divinos. Na segunda geração de reformadores protestantes, por volta de 1536, destaca-se João Calvino, um francês mestre em artes e bacharel em direito, que liderou a reforma protestante na Suíça. Sua maior obra é As Institutas da Religião Cristã. Sua teologia, basicamente, se resume em 5 pontos, conhecido pelo acróstico TULIP. Primeiro, total depravação da humanidade, ou seja, todas as áreas do ser humano foram corrompidas pelo pecado, inclusive sua vontade. Desta forma, o homem não possui livre-arbítrio. Segundo, eleição incondicional. Isto é, Deus escolheu algumas pessoas soberanamente, independente do mérito humano ou de uma previsão de quem irá crer ou não. Terceiro, limitação da redenção ou expiação limitada. Segundo Calvino, Cristo, ao morrer na cruz, pagou pelos pecados apenas dos eleitos. Em outras palavras, só quem foi escolhido por Deus teve seus pecados perdoados. Quarto, irresistibilidade da graça ou graça irresistível. Ou então, o Espírito Santo guia o eleito para a fé em Cristo de maneira que ele não pode recusar. Quinto, perseverança ou preservação dos santos. Segundo o teólogo, aqueles que foram escolhidos, ainda que caiam em pecados graves ou se desviem por um tempo, Deus não permitirá que abandonem a fé definitivamente. Aqueles que concordam com estes 5 pontos são chamados de calvinistas. Por volta de 1603, na Holanda, um pastor e professor de teologia chamado de James Jacobus Arminius destaca-se por se opor aos ensinos de calvinistas. Ele acreditava que o pecado havia corrompido a humanidade, todavia o homem ainda era capaz de buscar por conta própria o perdão de Deus. A eleição de Deus estava condicionada à previsão de Deus de quem creria ou não. O sacrifício de Cristo é suficiente para toda a humanidade, mas só é eficaz para os que crerem. Como o homem é dotado de livre-arbítrio, ele pode recusar o chamado da graça de Deus, se assim o queira, e o crente deve se esforçar para permanecer fiel até o fim, se quiser ser salvo. Os que concordam com os ensinos de Armínio são chamados de arminianos. Podemos observar que tanto calvinistas quanto arminianos concordam que o pecado tornou os homens corruptos, egoístas, maliciosos, perversos e etc. Também ficou notório que ambos creem que a salvação é pela graça de Deus mediante a fé, divergindo apenas sobre como a fé é adquirida. Para os primeiros, a fé é dada por Deus e para os últimos, a fé é uma escolha humana diante do convite do Evangelho. Portanto, as discussões sobre o livre-arbítrio e a predestinação não são doutrinas centrais à fé cristã, pois o importante é crer que os pecados que nós cometemos ofendem a santidade divina, causando a ira santa de Deus. Para sermos salvos desta ira, Deus enviou Jesus Cristo para cumprir a justiça e ser castigado em nosso lugar. E o instrumento que Deus usa para sermos participantes da justiça de Cristo e ser reconciliado com o Todo-Poderoso é a fé. Como a fé é obtida, é secundário.
Ainda assim, se Deus preparar todas as coisas, no fim deste ano ou no início do próximo ano, disponibilizarei meu curso Os Fundamentos do Cristianismo completamente gratuito, onde explanarei com mais profundidade sobre este e outros temas. Muito obrigado pelo seu tempo, nos ajude curtindo e compartilhando o vídeo e que Deus te abençoe.